Jesus está dizendo assim, venham até mim e eu vos darei descanso. Ele está dizendo assim, mesmo que você não me conheça, mesmo que exista alguém aqui dentre nós que não conheça Jesus, Jesus tem descanso para você. Jesus tem descanso para a sua alma. Porque o que acontece? Muitas das vezes nós nos cansamos com muitas coisas. A gente se cansa com muita coisa na vida. E existem vários tipos de cansaço. Eu poderia dizer aqui alguns deles. A gente consegue se cansar no corpo, correto? O que se cansar no corpo? Trabalhei o dia inteiro, fiquei em pé o dia inteiro, meu cabo ficar doendo. Vou botar aqui, né? Carreguei caixa, fiz isso, fiz aquilo. O meu corpo vai ficar cansado. O meu corpo ele vai estar cansado. Existe o cansaço da mente, que muitas das vezes pode ser até pior que o cansaço do corpo. Eu costumo dizer que se o meu corpo está cansado, mas a minha mente está forte, eu consigo continuar trabalhando, continuar exercendo. Mas se a minha mente está fraca e o meu corpo está forte, eu posso ser o Hulk. Mas se a minha mente está cansada, eu não saio do lugar. Se a minha mente estiver cansada, não adianta. E aqui, Jesus está dizendo sobre um cansaço específico. Qual o cansaço que ele está dizendo? O da alma. Jesus não está dizendo assim, venham até mim que eu vou descansar do corpo de vocês. Porque o cansaço do corpo é só a gente dormir mais um pouquinho. Só a gente tomar um banho gelado. Só, sei lá, tem gente que deita em banheira de gelo. Mas o cansaço do corpo, naturalmente nós conseguimos encontrar descanso. Amém? O cansaço da mente, hoje em dia tem psicólogo. Só a gente parar um pouquinho de pensar, largar um pouco o celular, parar de ficar scrollando o celular o dia inteiro. A nossa mente ela vai encontrar descanso. Então a mente também nós conseguimos achar um tipo de descanso para a mente que é natural também, amém? Mas e o cansaço da alma? Como é que eu faço para a minha alma descansar? Existe, se alguém souber uma forma natural de fazer com que a sua alma descanse, por favor, me diga. Eu quero encontrar. Jesus está dizendo isso. Só existe uma maneira de encontrar o descanso para a sua alma. Qual é a diferença do descanso, do cansaço mental para o cansaço da alma? O cansaço da mente, por exemplo, é o que a gente costuma, às vezes, até conjugar os dois. A gente às vezes confunde o cansaço da mente com o cansaço da alma e eu vou diferenciar para vocês. O cansaço mental, ele é um desgaste da mente por excesso de informação, ou preocupação, ou estresse. Os sinais comuns são a falta de concentração, esquecimento, ansiedade, irritação, não conseguir dormir. E a causa pode ser várias, como eu citei, trabalho, preocupação, sobrecarga de tarefas. E o cansaço da alma, ele é um vazio interior que nós sentimos. Ele é um desânimo espiritual. Você já viu quando você está em casa, você não quer ir para de jeito nenhum? A sua alma está cansada. Quando você está triste, não sabe o motivo da tua tristeza. Estou tão deprimido, mas não sei por que eu estou deprimido. Estou triste, mas não sei por que eu estou triste. Isso é um cansaço da alma. Se eu acordo desmotivado, não tenho motivação para levantar da cama, eu não tenho esperança de que pode mudar tal situação. Isso é a sua alma que está cansada. Isso são sinais de que a sua alma está cansada. Talvez porque você se frustrou, porque em algum momento da tua vida você teve feridas emocionais. Muitas das vezes vínculos emocionais causam feridas na alma, por conta de distanciamento de Deus. Talvez você não tenha aquela paz interior, e isso é o que? A sua alma está cansada. Se você está triste de uma maneira que você não consegue compreender, ou que você está desmotivado, ou nada consegue fazer sentido para você, isso são sinais de que a tua alma está cansada. Tá, João, minha alma está cansada. Tudo bem, acabei de entender isso. A minha alma está cansada. Mas aí o que eu faço? O que eu faço? Foi a pergunta que eu fiz para o texto. Isso, existem estudos teológicos para isso. Você olhar um texto, você fazer perguntas ao texto. E aí, você faz a pergunta do texto. O que eu faço para que a minha alma descanse? Só que antes de nós chegarmos ao descanso da alma, eu preciso trazer algo para vocês que vai ser de extrema importância para a continuação dessa mensagem, que é: o que é
cansaço. O que é o cansaço? A palavra cansaço, e aí eu não quero ser um cara muito teológico, mas eu tive que trazer esse significado dela. Etimologicamente, é uma palavra difícil, mas etimologia, vou trazer para vocês o significado. O que é etimologia? Etimologia é o estudo da origem de uma palavra, da onde ela veio e qual é o sentido dela originalmente falando. Então, etimologia, nós aprendemos aqui hoje que etimologia é o significado daquela palavra no original. Basicamente é isso. E o significado da palavra cansaço no seu original é agitar-se com força a ponto de enfraquecer. Ou melhor dizendo, alguém que se cansou por excesso de fazer força. Então, com o tempo foi se passando e a palavra cansaço, do latim até o nosso português, ela passou a ter um significado de cansaço. Mas o significado que nós trazemos hoje é: eu estou cansado, estou o quê? Eu estou a fim de levantar da cama. Ah, meu pé está doendo, estou cansado. Mas o significado original dela é alguém que se movimentou muito, que se agitou com muita força e aí encontrou cansaço. E aí eu vou te pedir para você não fechar a Bíblia. A gente vai continuar caminhando em cima desse texto. Eu queria que vocês olhassem aí o versículo 29. Vamos lá. Lê para mim, Miguel, o versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Beleza? Queria que você lesse só a primeira parte do versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Só isso aí. Vocês podem notar que no texto não está dizendo julgo. Todos vocês estão assim? J-U-G-O. É diferente de J-U-L-G-O. Tem uma diferença. Por quê? Jesus não está dizendo assim: tome sobre si o meu jugo de julgar. Ele está falando outra coisa. Ele está falando: tome sobre si o meu jugo, que é diferente de julgar. Alguém que está dentro de nós aqui sabe o que significa jugo? Alguém se arrisca? Não precisa brigar. Se fosse um peso, né? A peso, vai ficar carregando. Quase isso. Quase isso. Mas o boi, praticamente, ele se carregava sobre ele. Aí ele se Exatamente isso. Se eu roubou a parte da mentira. Mas o que Jesus está dizendo como jugo, a gente precisa entender que Jesus estava numa época em que não existia tecnologia. Amém? Então Jesus está falando, os ensinamentos que Jesus traz para nós na Bíblia é de um homem que vive no campo. Então Jesus está falando assim: tomem sobre si o meu jugo. E o que é o jugo? Como ela disse, na roça, tá bem na roça, quando vai se arar uma terra, eles colocam sempre os bois, colocavam os bois para arar a terra. E aí, quando se tinha mais um boi para colocar, eram dois bois. E era um boi mais velho e eles colocavam um boi mais novo. Só que o boi mais velho, ele já está experiente naquilo. Então o boi mais velho, ele já sabe como andar. Ele já sabe o que ele tem que fazer para arar a terra. O boi mais novo não. O boi mais novo ele é agitado. Ele fica se batendo, se debatendo, a ponto de se machucar. Por que ele se machuca? Porque o jugo, né? Os dois bois ficam com cangas no pescoço. E o jugo é o que une as cangas que ficam no pescoço de cada boi. Então cada boi está com uma canga, por isso que onde fica o cangote? Aqui é o cangote, é onde ficava a canga. E por que hoje em dia se fala conjugar? Porque junta. Então o jugo ele estava unindo as cangas do boi mais velho com o boi mais novo. Só que o boi mais novo ele não sabe ainda arar a terra. O boi mais velho já sabe. O boi mais novo, quando ele está para arar a terra, ele se movimenta muito. Ele faz força, ele quer bater no dono, ele não quer sair do lugar. Só que o boi mais velho, ele fica unido ao boi mais novo, para que o boi mais novo não consiga se movimentar muito. E aí o boi mais novo acaba até se machucando, muitas das vezes.
Muitas das vezes o boi mais novo ele até se machuca a ponto de sair sangue, porque ele está fazendo força contra o boi mais velho que está ali carregando ele para arar a terra. E aí, meu irmão, eu preciso que você entenda isso. Eu não estou chamando vocês de boi, mas muitas das vezes nós somos assim. A gente sabe o que tem que fazer, tem alguém mais experiente nos ensinando, só que a gente quer fazer do nosso próprio jeito. E assim como esse boi mais novo, a gente se movimenta. Brigo pela minha vontade, brigo que tem que ser do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E o que acontece? Eu me machuco. E obviamente eu me canso. Por que eu estou me cansando tanto? É a pergunta. Por que eu me canso tanto? Cara, porque eu estou insistindo em fazer força contra o que deve ser feito. Porque existe alguém que está me ensinando a maneira de ser feito e eu quero insistir em fazer da minha maneira. E Jesus está dizendo exatamente isso para vocês. E para mim também, na verdade. Tomem sobre si o meu jugo. Por quê? Porque eu não vou dizer para você que o maquinário era leve. O maquinário era pesado, mas em bois era mais fácil de carregar. Só que quando se ara uma terra é para que sejam jogadas sementes, para que as sementes gerem frutos. E aí, você imagina se o cara lá da fazenda deixa só o boi mais novo para arar a terra. Ele ia estragar todo o trabalho. Ele ia estragar toda a plantação. E por isso que ele coloca o boi mais antigo, o boi mais velho. Porque o boi mais velho já sabe como fazer. E para não estragar a sua plantação, ele faz o quê? Ele coloca o boi mais novo com o boi mais velho. E muitas das vezes, nós somos assim. Eu sou assim. Larissa é assim, Miguel é assim. Todos nós somos assim. A gente briga para fazer do nosso jeito, arriscando estragar toda a colheita que Deus tem para nós. A gente, muitas das vezes, somos assim. A gente quer que as coisas funcionem do nosso jeito, da nossa forma, porque do jeito que eu faço é melhor, porque da maneira que eu quero fazer é mais rápido. Porque do jeito que eu quero fazer vai funcionar. Porque se eu fizer, porque se eu fizer, porque se eu... Meu irmão, posso te dar uma notícia? Lúcifer saiu do céu porque ele queria fazer o quê? Ele quis comparar a Deus. Esse tipo de pensamento não vem de nós. Ah, se fosse eu, o pastor da igreja lá. Se fosse eu tocando aquele violão, meu pastor chama isso de cima. Eu tocando, se fosse eu pregando era diferente. Se fosse eu tirando foto, se fosse eu dançando, nossa, eu ia fazer uns passos muito melhores do que ela. Isso é síndrome de Lúcifer, querer ser maior. Eu estou dizendo que você tem que ter a opção de crescer na vida, mas esse tipo de pensamento é um pensamento negativo. E é por isso que Jesus ele faz essa analogia para que a gente entenda. Cara, existe alguém que está te ensinando o que deve ser feito. E você, enquanto continuar fazendo da tua maneira, querendo brigar, primeiro ponto, você nunca vai ganhar essa briga. Ou você acha que o boi mais novo ganha do boi mais velho? Não ganha. Não ganha. Não ganha mesmo. Você nunca vai ter êxito se você ficar fazendo da tua maneira. Você precisa olhar e se espelhar no boi mais velho. Uma pessoa que está te ensinando e fala assim, cara, eu quero fazer assim. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você precisa referenciar alguém que se parece com Cristo. Você precisa se referenciar em pessoas que se parecem com Cristo. Porque esse tipo de pessoa nunca vai dizer para você assim, cara, você é assim mesmo, continua da maneira que você está. Se não te aceitarem, é problema de quem não te aceitou. Esse é o pior tipo de conselho. Ah, eu nasci assim, eu sou assim. Eu gosto de falar que é o síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim. Não, gente. A gente precisa mudar. Eu não nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Não. Eu nasci assim. Mas quando a graça de Deus me encontra, eu tenho a oportunidade de mudar. Amém, Deus. E a graça de Deus está aqui nessa noite. E se você se encontra no mesmo cenário que esse boi mais novo, chegou o momento de você
parar e mudar. Sabe por quê? Sustentar algo que vem de Deus pode até ser difícil, mas é mais leve. E sustentar algo que é nosso pode até ser mais fácil, mas é pesado. Quando eu quero fazer porque eu quero, ou porque quando eu quero fazer pela força do meu braço, pode até ser a decisão mais fácil de ser tomada, mas é mais pesado. Mas quando eu faço aquilo que Deus quer, ou quando eu faço aquilo que Deus me mandou fazer, pode até ser difícil, mas é mais leve. E por que é difícil? Porque muitas das vezes, me desculpe, mas vai bater de frente com o seu ego. Muitas das vezes fazer aquilo que Deus quer que a gente faça vai de encontro à vontade que eu tenho, os meus caprichos, aquilo que eu acho que é o certo. Muitas das vezes aquilo que eu quero fazer vai agradar a mim, então é mais fácil, só que é mais pesado. O que Deus quer? Cara, muda. E a gente vai entender mais pra frente o que Jesus quer dizer ainda mais nessa analogia. Vamos entender aqui e se localizar no que está sendo dito. Jesus fala assim na segunda parte: e aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Vamos pensar? Qual é o contrário de ser manso? Alguém está aí? Agitado. Alguém tem mais algum? Qual é o contrário de manso? Oi? Nervoso. Agitado, nervoso. Mais alguém? Arrogante. Oi? Arrogante. Mais algum? Ninguém mais? Qual é o contrário de ser humilde? Desumilde. Beleza. Traz mais um aí. Snob. Egocêntrico. O contrário de humilde. Mas vamos tentar entender? Não se parecem com as nossas características? O contrário de manso. Quem é nervoso? A gente. Quem tem o ego lá em cima? A gente. Quem é irritado? A gente. Quem não é manso que nem humilde? A gente. Não se parece? Mas Jesus, por incrível que pareça, porque se é por mim, eu não escolheria alguém assim. Se é pela minha esposa, ela não escolheria alguém assim. Mas Jesus, ele olha para a gente, mesmo com as dificuldades e com os defeitos que nós acabamos de dizer, ele escolhe a gente. Mesmo sendo nervoso, mesmo sendo irritado, mesmo sendo egocêntrico, mesmo cheio de pecado, mesmo cheio de falha, mesmo imperfeito, Jesus olha e fala assim: é esse que eu quero. O Evangelho não é feito de pessoas perfeitas. Eu ouvi essa frase, eu não lembro quem foi que falou, mas o Evangelho é um mendigo olhando para o outro mendigo falando onde que encontra pouco. Não tem ninguém perfeito. Sabe por quê? Se tivesse alguém perfeito, já não estava mais entre nós. O Evangelho é um lugar de pessoas pecadoras, problemáticas. É esse tipo de gente que Deus gosta de pegar. Ah, mas eu sou problemático demais. Ah, mas eu estou cheio de problema. Mas, pô, cara, eu não podia estar aqui hoje porque eu estou na igreja cheio de pecado. Sai daqui, pode ser que eu faça tudo que eu vou continuar fazendo, tudo que eu já fiz na minha vida inteira. É você que Deus quer. É você que Deus quer. Deus não quer pessoas perfeitas. E a gente pode entender que o contrário de manso e humilde se parece muito com a gente. Se parece muito com a gente. Não tem como. Vamos pensar no tempo? Antes de ir, vem. Por que antes de ir, vem? Porque se eu for arar a terra sozinho, eu vou sacrificar os frutos que podem ser dados na terra. Eu preciso primeiro aprender a ser manso e humilde.
velho. E o que Jesus está dizendo? Se ele fala assim, tomem sobre si o meu jugo, ele está dizendo o quê? Que o boi mais velho é ele. Correto? Amém? O que ele está dizendo é, nesse texto, a gente tem que entender uma coisa, ele não está falando, venham a mim, ele não está falando de um lugar físico. Não é. Vou te dar um exemplo, tá? Aqui do lado esquerdo, Jesus está dizendo assim, ó, venham a mim, todos que estás cansados. Então toda vez que eu quiser descansar, eu tenho que ir lá para o lado esquerdo. Não, aqui eu descanso. Aqui não, porque Jesus falou, venham a mim de lá. Jesus não está falando de lugar físico. Porque esse venham a mim se completa com carreguem o meu jugo. Ele está dizendo assim, caminhem comigo. Vem até mim, mas não é vem e some. Vem e fica. Bota o meu jugo sobre você e agora a gente vai arar essa terra junto. Porque Jesus não precisa de mim. Jesus não precisa de você. Mas Ele quer você. Ele não precisa, Ele podia dar um estalar de Deus e tudo acontecer. Mas Ele quer se relacionar com a gente. É por isso que Ele fala assim, venham até mim. Mas põe sobre ti o meu jugo. E agora que você está com o meu jugo, caminha junto comigo. Só que a gente até vai até ele. Até coloca o jugo. Mas e o próximo passo? A gente quer fazer como o boi mais novo. Quer se bater. Quer se agitar. E o boi mais velho não muda. Ele vai continuar sendo assim. Não pense que é errado, tá falando que não, porque Jesus se colocou nessa posição dele. Ele se colocou nessa posição. Jesus está dizendo assim, não é você caminhar sozinho. Vem, mas vamos orar junto essa terra. Porque se você fizer sozinho, vamos lá, se o boi mais novo carregar sozinho todo o peso do maquinário, no meio do caminho ele vai parar. Mesmo que ele ande certinho, devagarzinho, bonitinho, no meio do caminho ele vai parar. Porque é pesado. E o jugo é justamente para compartilhar o peso. Por que a gente vai encontrar descanso? Porque não é encontrar um descanso sozinho. É porque Jesus vai carregar o nosso peso junto com a gente. Então tá pesado pra caramba, João. Cheguei aqui, vou te contar. Se eu te contar a minha história, tu chora junto comigo. Se eu te contar tudo que está acontecendo, você vai ficar, cara, você vai sair daqui chorando junto comigo. Se eu puder te dar uma dica, coloca o jugo e carrega junto com Jesus. Porque aí você vai começar a arar a terra da maneira certa. E quando eu falo arar a terra, minha casa está cheia de problemas. Meu marido não é crente. Meus tios são problemáticos. O meu pai e minha mãe não é crente. Minha casa é uma confusão. Está ali a terra para você arar junto com Jesus. É essa a terra que Jesus quer arar junto com você. Essa é a terra fértil que Jesus quer arar. E aí, meu irmão, não tem medo. Se você arar a terra junto com Jesus, vai dar fruto. Vai dar fruto. E aí você vai ver, o marido que antes era problemático, hoje ele é uma bênção, está na casa do Senhor. Os tios que te batiam, os pais que te batiam, daqui a pouco são evangelistas. A casa que era uma confusão, hoje passa a ser uma bênção. Tudo por quê? Porque você decidiu colocar o jugo e caminhar junto com Jesus. Não tem como dar frutos se não for com Jesus. Não existe fazer o ID se não for com Jesus. Quando Jesus fala assim, ide, ele fala assim, aquele texto ele está falando de uma forma, no português a gente entende hoje, como gerúndio, então é indo. Então não é vai. Enquanto você estiver indo, você faça discípulos, batize e ensine tudo que eu tenho te ensinado. Ele está dizendo, no português atual, nós entendemos como gerúndio. Então é um caminho que você vai trilhando, e durante esse caminho, que a gente pode chamar de vida, você precisa fazer discípulos, batizar pessoas, ensinar o que Jesus te ensinou. Só que você não está sozinho.
Se você for sozinho, você vai quebrar a cara. Se você for sozinho, ali na frente, antes de fazer a curva, vai dar ruim. Vai dar ruim. E é por isso que Jesus fala assim, cara, vem. Vem até mim. Caminhe comigo. Sabe por quê? A terra que hoje não é fértil, depois que você caminhar comigo, meu irmão, quando você arar essa terra comigo, eu tenho certeza que tudo aquilo que parecia que ia dar ruim, vai dar fruto. Vai dar fruto. Como eu falei, se o boi mais novo fosse arar a terra sozinho, ele ia comprovar. Se Jesus confiasse toda a colheita dele a um boi mais novo, vamos ser mais sinceros, se Jesus confiasse toda a colheita a mim e a você, a gente ia colocar à prova tudo aquilo que Jesus quer fazer. A gente ia estragar toda a terra de Jesus. A seara é grande. A seara é muito grande. Mas poucos são os efeitos. Por que são poucos? Porque são poucos que estão dispostos a colocar o jogo. Colocar a câmera. E arar junto com Jesus naquela cena. Existe muita gente, muita gente que quer fazer, com a força do próprio braço. E eu te dou um índice de 100% dessas pessoas param no caminho. 100% dessas pessoas não finalizam. Por quê? Porque iam sozinhos. O que Jesus está dizendo é: eu não vou comprometer a minha colheita com pessoas que querem caminhar sozinho. Então, antes de você fazer o ID, você precisa colocar o jugo e a canga e falar assim: não, agora eu vou arar essa terra junto com Jesus. E aí sim, o teu ID vai fazer sentido. Você vai começar a fazer discípulos. Você vai começar a ver que você vai batizar pessoas. Você vai começar a ver a transformação na tua casa, a transformação no teu trabalho, porque você não está caminhando mais sozinho. Você está caminhando com Jesus. E a gente precisa, assim como a analogia que Jesus fez no boi mais novo, como o boi mais antigo, aprender a ser manso e humilde, a arar a terra da maneira certa, para que antes de ir, a gente aprenda com ele, para que quando a gente for, a gente are a terra da maneira correta e dê frutos. Então, pare de brigar com o outro. Pare de brigar com a vontade de Deus. Deus está fazendo um convite, e eu posso dizer isso. Deus, o plano de Deus, o plano de salvação dos céus, sempre estava relacionado a um relacionamento entre Deus e o homem. Você pode ver que quando Deus cria Adão e Eva, todos os dias, no fim da tarde, Deus descia para falar com Adão e Eva. Depois de muito tempo, tinha um sacerdote. E aí somente o sacerdote podia fazer o sacrifício pelo pecado do povo. E aí o povo ficava de uma roupa branca, depois que o boi estava morto lá com o sangue. Eles aspergiam o sangue nas roupas, nas vestes brancas, com um simbolismo de você está sendo perdoado. Só que Isaías ele vai apontar para alguém que vai chegar bem depois. E aí, quando a gente chega em Mateus, a gente vai começar a ouvir a história de um homem chamado Jesus. Quem era Jesus? Um homem que era o Filho de Deus e decidiu, por si só, descer, viver como um homem e sofrer tudo aquilo que ele poderia sofrer e morrer por nós. E aí Jesus vem, caminha com a gente, se relaciona com a gente, anda com a gente. Só que Jesus vai morrer. Ele vai ser crucificado. E aí acabou aí, a gente não se relaciona mais com ele. Jesus falou assim, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Por quê? Porque mesmo que fisicamente
Jesus estivesse deixando a terra, ele ainda assim queria se relacionar conosco. E é por isso que o véu da tenda se rasgou de cima a baixo, com o simbolismo de que hoje em dia não há mais intermediação entre mim e Deus, entre você e Deus. Agora você pode fechar os seus olhos, como Mateus 6,6 vai dizer, entrar na porta do teu quarto e falar com Deus no teu secreto. Porque o plano de salvação estava diretamente ligado a um relacionamento dos céus com a terra. Deus, ele quer se relacionar conosco. E quando eu ando com alguém, eu pego o traço daquela pessoa com a convivência. Para pensar, nós somos formados disso. Eu andei com meu pai e com a minha mãe quando eu era criança, eu peguei manias deles que eu levo até hoje. Quando você anda com alguém que fala muito uma gíria específica, por exemplo, eu falo muito casca grossa. E aí os meus amigos estavam começando a falar casca grossa, porque eles andavam muito comigo. E eu comecei a pegar outras gírias dele. Imagina agora, vamos parar para pensar, se quando você anda com outro humano, você acaba pegando traços, manias, falas. Se você caminhar com Jesus, você vai começar a falar com ele. Você vai começar a andar com ele, viver como ele, falar como ele, agir como ele. E as pessoas vão ver que você não é mais mesmo. Por que você não é mais mesmo? Porque você decidiu se relacionar com ele. E até quando a gente vai continuar se machucando por não querer andar no mesmo passo de Deus? Eu vou ficar fazendo essa briga interna de mim até quando? Até quando você e eu vamos querer continuar caminhando contra a vontade de Deus? Até quando, em algumas coisas da nossa vida, Deus fala A e a gente quer fazer D, e Deus mandou fazer A, mas a gente quer fazer D? Até quando a gente vai continuar brigando contra a vontade de Deus? Sabe por que tua alma está cansada? Porque você vive fazendo coisas que vão contra o que Deus quer que você faça. A tua alma está cansada por conta disso. Porque ela está fazendo força, você está fazendo força contra algo que Deus quer que você faça. E aí a tua alma está cansada. Como que eu encontro descanso para a minha alma? E Jesus deu o método principal. Jesus trouxe um método. Como assim? O meu método é descansar a alma que você recebe. Venha até mim. Coloque sobre o seu joelho. E caminhe comigo nessa terra. Então, se você chegou aqui hoje com a tua alma fria, triste, decepcionado, e você diagnosticou juntamente comigo na primeira parte dessa pregação que a tua alma está cansada, Deus tem um convite para você, Jesus tem um convite para você. Venha até mim. Só existe essa maneira de encontrar descanso para a alma. Aí eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Jesus já estou vendo. Venha até mim. Mas não é venha até mim, depois você vai ficar sozinho. Coloca sobre você. E agora a gente vai caminhar junto aqui para frente. E aí esse peso que era pesado, agora eu carrego junto com você. E agora tudo começa a ficar leve. Feche os seus olhos. Queria que vocês fechem os olhos. E imagine, na vida de vocês, tudo aquilo que vocês já fizeram, ou as coisas que vocês ainda fazem, que vão contra aquilo que Deus quer que você faça. Queria que você imaginasse ali e ficasse pensando. O que está acontecendo? Isso aqui eu estou fazendo, Deus já falou para eu não fazer, mas eu continuo fazendo. É esse tipo de coisa que eu quero que você comece a pensar. Começa a imaginar, traz a tua memória. Talvez seja a forma que você fala com as pessoas. Talvez é o lugar onde você está. Talvez
sejam as suas amizades, talvez sejam as coisas que você planejou e Deus, Ele ainda decidiu por si só não te responder. Talvez seja uma oração não respondida. Só que Deus, Ele quer trazer descanso. Ele quer que você descanse nele. Fica tranquilo. Aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Aquele que prometeu que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas enquanto você não ir até Ele para carregar esse peso junto com Ele, vai continuar pesado. E cada vez mais vai ficar mais pesado, cada vez mais pesado, cada vez mais pesado, até que você não aguente mais e morra. Mas Jesus me trouxe aqui para te dar um alerta. Antes que você morra, antes que tudo dê errado, venha até mim. E eu darei descanso para vocês. Então, fique com seus olhos fechados. Eu vou colocar uma canção para ser tocada ali. E eu gostaria que vocês meditassem enquanto essa canção está sendo tocada e deixassem Deus falar com vocês. Ele te garante,
Talvez, se até hoje não sabia dessa informação que eu te trouxe, talvez você até hoje fez tudo por você mesmo. E eu não estou dizendo que você estava errado, mas eu estou dizendo que você não sabia que Deus ele tem prazer em carregar o peso junto com você. E é somente dessa forma que isso que ele está carregando vai ficar mais leve. Mas eu queria te encorajar, se você é uma dessas pessoas que até hoje estava fazendo, estava pesado demais, se você quer convidar Jesus a carregar junto com você, vem na frente. E eu não estou fazendo esse convite para pessoas que não querem. Estou fazendo esse convite para pessoas que querem, a partir de hoje, carregar junto com Jesus esse peso. Eu não estou dizendo que você estava em pecado, não estou dizendo que você estava errado. Eu estou dizendo que se você hoje quer convidar Jesus a carregar os seus pesos com você, seja ele qual for, vem daqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Deus Santo de Israel. Amém. Nós temos uma pessoa corajosa. Nós temos mais alguém? Santo de Israel, aleluia, aleluia, aleluia. Temos um. Todos nós aqui ficamos bem ligados naquilo que Deus quer fazer no meio de nós. Aleluia. Nós encontramos uma pessoa corajosa aqui, que entendeu que eu não quero carregar mais sozinho. Isso é um sinal de que eu já estou começando a aprender a ser manso comigo. Aleluia. Eu já estou começando a aprender a ser manso comigo. Nós temos mais alguém? Se nós não temos, eu vou orar. Mas se você não quis vir até aqui, e você sente que você quer receber um abraço de alguém, uma oração, tudo que a pessoa que está do lado fala assim, irmão, preciso de uma oração, você pode orar por mim? Sua coragem, tá? Senhor, te agradeço, Pai, pela vida dessa moça que reconheceu. Aleluia. Que ela não vai mais carregar sozinha esse peso. Seja ele qual for. Ela reconheceu que ela precisa do Senhor para carregar justamente com ela. Então, Pai, toma a vida dela em teus mãos. Igualmente, Senhor, as pessoas que talvez não vieram estar nesse lugar. Pai, que elas entendam que nada é difícil demais quando se tem o Senhor. Que nada é pesado demais quando se tem o Senhor. E que tudo pode dar certo. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Quando nós vamos até Ti e colocamos o jugo sobre os nossos ombros, o Senhor carrega junto conosco. E tudo fica mais leve. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer uma outra pergunta. Se existe alguém que está aqui e não conhece ainda Deus, não conhece o Evangelho, e quer aceitar Jesus hoje, se você é uma dessas pessoas, eu vou pedir para você fazer algo simples, levantar as suas mãos. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Se você é uma dessas pessoas, só levanta as suas mãos, só para a gente te conhecer, para a gente te dar um abraço, pegar o seu contato, continuar caminhando com você. Se nós não temos ninguém, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de trazer uma palavra para vocês. Aqui é uma terra fértil, mas, assim como Jesus disse, não adianta você estar em uma terra fértil, mas não saber arar essa terra da maneira certa. Então, a melhor maneira de você arar essa terra é você se espelhando em Jesus. Tudo bem? Vou pedir para que você ore cada vez mais
pelos líderes aqui dessa igreja, pelo pastor Benção Pura, pela irmã Valéria. Ore. Ore. Você pode não estar aqui fisicamente, mas você pode orar por isso. Você pode orar por esse lugar. E mesmo que você não tenha hoje tomado a decisão, depois você procura alguma dessas pessoas que estão aqui, fale com ela e fala: olha, eu aceitei Jesus, quero caminhar com Jesus a partir de hoje, não precisa ter vergonha. Pode falar com essas pessoas, elas vão te encaminhar da melhor maneira possível. Se você sente que Deus esteve aqui hoje e você sabe que Deus falou hoje aqui entre nós, eu vou pedir para você fazer um gesto simples, mas que se você for grato, você vai fazer, que é aplaudir Jesus. Aleluia! Obrigado. Bem, gente, palavra poderosa que o Senhor nos trouxe através do teu filho. Muito obrigado por você se permitir ser um instrumento do Senhor. Né? Obrigado por ter deixado ser usado por Deus, por Espírito Santo nesse lugar. Todos nós da comunidade brasileira te agradecemos muito de coração por aceitar o nosso convite. Né? E eu queria chamar aqui também a Bruna, o Breno, Túlio e a Maria, por favor. A Larissa também, por favor. Gente, chamei essas pessoas aqui porque a gente sabe que sem Deus nada seria possível, nada disso aqui teria acontecido. Foi um mês de muita batalha, foi um mês de muita dificuldade, porque como vocês já sabem, vocês que são da casa, vocês que ainda não sabem, vão ficar sabendo agora. Somos 3 jovens na base missionária. Somos 3 jovens que ouviram a palavra de Deus, ouviram o desejo do coração do Senhor, quiseram colocar a obra do Senhor em prática. Então somos 3 jovens que decidimos aceitar o chamado do Senhor para que esse management acontecesse. Falo para vocês que não foi fácil. A Maria está de prova, me acompanhou, me ajudou em todas as batalhas. E não foi fácil. Mas a gente sabe que não vai ser. E eu quero agradecer muito o Pedro por ter aceitado o convite do Senhor, por ter superado os seus limites, por ter ido de encontro ao Senhor e ultrapassado os limites que talvez ele mesmo estava se impondo. Agradecer também a Maria, que esse sonho do coração de Deus veio todo através dela. O Senhor tocou no coração dela dessa forma, ela veio com todo o projeto, só apresentou e deixou Deus usar. Agradecer o Breno, que é o filho do nosso pastor. Ele está aqui nos ajudando esse mês todo, corajoso, nos ajudou aqui no Ministério de Música. E a Bruna, que nos ajudou na mídia, esteve aqui, sendo outra corajosa, porque, como eu disse, não é fácil. Mas a gente sabe que não vai ser fácil. Eu creio que o Senhor trouxe muitas vitórias para cada um de nós, para todos vocês que estão aqui acompanhando conosco esse mês. Eu agradeço a presença de todos que vieram em todos os cultos, em todos que nos ajudaram em oração. Agradeço pela vida do nosso pastor, que esteve sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos motivando, nos aconselhando, nos instruindo. Agradeço pela vida da Diaconisa também, que sempre esteve do nosso lado em oração, sempre nos ajudou, sempre esteve disposta a estar ali conosco. Agradeço a vida da irmã Fernanda, do irmão Wagner, que também estiveram em oração conosco e por todos nós. E agradeço a todos os outros irmãos que fazem parte da base missionária e todos vocês que estão aqui na noite de hoje. Para nós é muito gratificante ver o rosto de vocês aqui na noite de hoje, porque somos muito pequenos, mas o Deus que nós servimos é muito grande. Aleluia. E Ele está aqui conosco e eu creio que Ele trouxe cada um de vocês que estão aqui. Como eu falei desde o começo desse mês, aqui estão as pessoas que o Senhor queria que estivesse. O Senhor trouxe cada um de vocês a este lugar. Então, muito obrigado pela vida de vocês.
Obrigado porque vocês estão aqui conosco e ouviram o chamado do Senhor para que estivessem aqui com Ele. Amém? Obrigado também pela vida do nosso irmão João, que aceitou também esse convite, está aqui, acredito que esteja em oração por todos nós também, a vida da sua esposa Larissa também está aqui conosco e nos ajudou em oração, amém? E quero pedir para que vocês possam impor as suas mãos sobre todos nós como juventude e vamos orar pela juventude dessa base missionária que nós cremos de forma profética que irá se multiplicar de forma grandiosa em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença para nos entregar a Ti, Senhor. Entregar os nossos corações, Senhor. Entregar tudo que temos e tudo que somos a Ti. Queremos entregar, Senhor Jesus, o Teu chamado para cada um de nós. Queremos Te entregar, Senhor Jesus, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos estudos. Queremos Te entregar tudo, em nome de Senhor, Jesus, Deus. porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aleluia. Sem o Senhor, nada disso aqui teria acontecido. Se o Senhor não estivesse conosco desde o começo, nada disso teria acontecido. Então, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada jovem que está aqui na Tua igreja nessa noite. Cada jovem que se faz igreja nessa noite. Cada jovem que tem ansiado por Ti a cada dia, Senhor. Nome de Eu quero Te Jesus, agradecer Pai. por todos nós, Senhor Jesus, que estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para engrandecer o Teu santo nome, para Te dar todo o louvor que é devido ao Teu nome, Senhor. Queremos Te entregar, Senhor, a vida de todos os membros, Senhor, que estão aqui e estiveram nos acompanhando desde o começo. E, Senhor, eu também quero Te entregar a vida da liderança desta igreja, Senhor, para que o Senhor venha dar forças a todos nós. Para que o Senhor venha dar força ao nosso pastor, para que o Senhor venha dar força à diaconisa, para que o Senhor venha fortalecer espiritualmente, fisicamente, Senhor. Para que o Senhor venha trabalhar no coração deles e cada vez mais renovar, Senhor, o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um. Que nós estamos, Deus, Nós queremos que o Senhor há de fazer coisas grandiosas ainda na Tua casa. Nós queremos que o Senhor está aqui conosco nesse momento. E nós queremos que o Senhor não nos deixará sozinho em momento nenhum. Que nós iremos sair daqui pessoas totalmente diferentes e Em transformadas. nome de Jesus, Pai. Nós vamos sair daqui com os corações quebrantados e rendidos ao Teu amor. E nós queremos, Senhor Jesus, que a Tua igreja está ansiando pela Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bênção boa, né? Deus Santo de Israel. Bom, meu irmão, como forma de agradecimento, a gente da juventude. Caneca com pastor. E aqui essa caneca aí. Daqui essa caneca, pastor aí. Aleluia, Deus. Tô precisando, cara. Tá adivinhando? Próxima vez que eu vier aqui, eu vou com essa luz. Volta logo. Vai deixar. Amém, gente? Amém. Queria chamar o nosso pastor aqui. Bênção pura, né? Ó, irmão, nosso momento de dízimo e oferta, a gente não tem momento de dízimo e oferta aqui, né? Aqui começou o culto, você tem a oportunidade de dizimar, de ofertar. Aqui a nossa tábua da luta missionária, tá? Vocês podem estranhar assim, aqui não tem momento. Começou o culto, você tem a oportunidade. A oportunidade vai até o culto encerrar, tá? Mas muito obrigado, tá? Agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço a Deus pela vida desses jovens corajosos. Nós tivemos aqui, tem aqui dois jovens aqui, o seu nome é? João Vitor, Ana Vitória. Aí, ó, Davi, João Vitor, Ana Vitória. Aí, ó, Maria, Miguel, cadê? Maria, Miguel. Ó, Ana Vitória, João Vitor, não podem sair daqui sem vocês pegar o telefone deles, o contato, o endereço, que é pra gente fazer uma visita a eles, pastor de casa, lá na casa deles, e o Davi ali, o Pedro está ali só do lado do Davi, né, Pedro?
Não desnuda, não está vindo não. Tá? Irmãos, isso aqui é o primeiro mês da juventude da base missionária. É só o primeiro. Nós vamos fazer uma reunião de avaliação no mês de setembro. E eu já estava orando, pensando já algumas coisas. Eu já vou propor já pelo menos um culto jovem por mês. Já um sábado por mês aí. Esse vai ser o primeiro sábado, o último sábado, o terceiro sábado. Para a gente dar continuidade nesse trabalho de juventude. Primeiro culto jovem, olha a resposta. Aí o pessoal, pastor, mas é culto jovem. Eu falei, o jovem é até 99 anos, pode vir. A irmã Maria do Socorro não queria vir. Eu não sou. Eu falei, mas até 99 anos, né? Ela, então vou, pastor. Ela veio, né? Então, e continua orando, irmãos. Irmã Maria do Socorro, irmã Fátima, irmão Elvis, a irmã Valéria, Diácono Wagner, Zé Luiz, Camila. Vamos continuar orando pelos nossos jovens, tá? Não só pelos jovens aqui da base, mas pelos jovens também da Igreja Batista Central de Ramos, a Juventude de Reação. Lá é Juventude de Reação, aqui é Juventude de Inspiração. Essas juventudes, elas estão se aproximando, estão se chegando uma perto da outra. Vai se tornar, e já está se tornando uma só. João, obrigado. Larissa, muito obrigado. Como foi bom estar com vocês. Tá? E vamos dar a bênção apostólica, né? Na bênção apostólica que eles falaram que tem uma cantina ali, eles que tem um pastel ali recheado, bênção, glória! Delicioso. E você que puder abençoar essa juventude, quanto pastel? Às 7, aonde você vai comer? Eu ainda vou comprar uma máquina de micro-ondas aqui, para ficar aqui quando tiver pastel, que vou providenciar, tá? Que o amor de Deus Pai e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes na vida de todos que atenderem o convite. Vinde a Jesus. E todos digam amém. Amém. Vamos, dá um abraço aí, você cumprimente aquele que está lá.